nosso amado Pai, o nosso coração, Senhor, é o Teu altar. Espírito Santo de Deus, esteja fazendo a Sua obra em cada vida, em cada coração que nos ouve nesta noite. Leva vida, leva esperança, leva consolo para esse coração que está triste, atribulado, choroso. Espírito Santo, lembra a esse coração acerca das promessas do Senhor. Lembra as palavras de Jesus, quando disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Espírito Santo de Deus, olha para as famílias, olha para esse chefe de família, Senhor, que está desempregado, que está com a despensa, Senhor Deus, vazia, necessitando do alimento, necessitando de um auxílio. Espírito Santo de Deus, olha para esta mãe que está chorando por um filho. Espírito Santo de Deus, olha para aqueles lares que estão enlutados nesta hora. Leva consolo, leva o afago, leva o auxílio que eles necessitam neste momento. Senhor, meu Deus, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Ó Pai querido, libera a cura, libera o milagre para aqueles que estão necessitando de uma intervenção do Senhor. Pai de amor, libera, Senhor Deus, não porque nós mereçamos alguma coisa do Senhor, mas que a Tua graça, ela, ó Pai querido, possa, Senhor Deus, ser liberada para nós, um favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas que o Senhor nos concede. Tu és um Deus de amor, e o Senhor tem provado este amor para conosco, pelo seguinte fato: o Senhor enviou o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite. Que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar o seu coração, a sua vida e toda a sua casa e toda a sua parentela nesta noite. Quem vos fala é o pastor Adilson Soares de Souza, pastor da Primeira Igreja Batista de Japeri. E eu quero nessa oportunidade compartilhar com todos os ouvintes, compartilhar com toda a família da PIB de Japeri a palavra de Deus. Eu quero convidar todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Um texto muito conhecido. Algumas Bíblias têm o tema como a pesca maravilhosa. E eu quero ressaltar nessa oportunidade o chamado de Jesus. Ou seja, o momento em que Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério e ele começa a chamar alguns homens, começa a montar a sua equipe ministerial, porque ele precisaria de continuadores, de homens, de mulheres que estariam dando continuidade ao ministério que ele iniciara aqui na terra. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11.
Diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus discípulos, você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. O chamado de Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério logo após o seu batismo, logo após a tentação dele no deserto. A Bíblia fala que boa parte do ministério de Jesus fora executado às margens do lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia e o Mar de Tiberíades. E ali, Jesus Cristo, ele fala à multidão, e ali Jesus ensina a palavra de Deus para a multidão. E como o texto mesmo diz, como a multidão era muito grande, ele entrou no barco de Simão, Pedro, afastou-se um pouco, e ali ele ensinava a palavra de Deus para aquela grande multidão que o acompanhava. E o texto diz que após Jesus ensinar, falar à multidão, ele entra no barco, chama Pedro e leva Pedro para o mar para pescar. E o que eu quero enfatizar aqui, nesta noite, sobre o chamado de Jesus, é justamente o que aconteceu ali no versículo 3 e no versículo 4. Jesus entra num dos barcos, o de Simão, pede a ele para se afastar um pouco da praia, ensina a multidão, e depois que acabou de ensinar a multidão, ele entra no barco junto com Pedro e fala para Pedro: Pedro, leva o barco para o lugar mais fundo. Leva o barco, Pedro, para o lugar mais profundo. E ali, Pedro tem uma experiência sobrenatural com o Mestre. Mas para nós entendermos melhor esse texto, para nós entendermos melhor sobre o chamado de Jesus, eu queria fazer algumas perguntas para você nesta noite.
eu queria fazer algumas perguntas que são determinantes para você, neste momento tão difícil em que todos nós estamos enfrentando. E as perguntas são as seguintes: você tem um chamado? Você sabe qual é a sua missão aqui na terra? Você já descobriu o porquê da sua existência? Porque eu sei que neste exato momento, muitos, ou seja, toda a humanidade, está seguindo todo um protocolo para preservar suas vidas. Porque nós entendemos que a vida é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor, e nós precisamos cuidar e preservá-la. Mas eu queria te fazer essas perguntas, que elas são determinantes na vida daqueles que verdadeiramente amam a vida e querem dar sentido, qualidade para as suas existências. Você tem um chamado? Você sabe qual é a sua missão? Você já descobriu o porquê da sua existência? Eu queria te dizer uma coisa nesta noite. Você não é um acidente de percurso. Você não é a obra do acaso. Você não é apenas fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Você é projeto de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E você veio a este mundo porque você tem um chamado, porque você tem uma missão, e você precisa descobrir qual é o sentido da sua existência. E eu não tenho dúvida de que aqueles que já conseguiram responder essas perguntas, aqueles que estão respondendo um chamado da parte de Deus, são as pessoas mais felizes deste mundo, porque já conseguiram se encontrar nesse universo. Porque existe muitas pessoas que estão caminhando de um lado para o outro, em busca de um sentido para a sua existência, com vidas vazias, pessoas depressivas, pessoas com autoestima lá embaixo, pessoas completamente perdidas, aflitas, porque ainda não conseguiram entender, não conseguiram responder essas perguntas que a princípio são tão simples, mas que nos ajuda a resolver o maior de todos os nossos problemas, que é a nossa crise existencial e o valor da nossa existência. E o chamado de Jesus, ele nos ensina, ele nos dá algumas diretrizes muito importantes e que nos auxilia a resolver esta crise existencial que muitos estão enfrentando nesse tempo presente. O chamado de Jesus, em primeiro lugar, é um chamado pessoal e íntimo. No versículo 4, o texto diz que Jesus Cristo chama Pedro para pescar e leva Pedro para um lugar distante, leva Pedro para um local onde as águas são profundas. Na realidade, o que o texto nos mostra é que Jesus Cristo tem propósitos grandiosos na vida de Pedro. E Jesus tira Pedro ali do raso, Jesus tira Pedro ali das margens do lago, do mar da Galileia, porque Jesus Cristo tinha projetos, planos grandiosos para a vida de Pedro. O chamado de Jesus é um chamado pessoal, ou seja, Jesus chama Pedro, fala: Pedro, eu quero que você saia
de um relacionamento superficial. Eu quero que você saia das águas rasas. Eu vou te levar para as águas profundas, porque eu tenho algo grandioso para a sua vida, Pedro. Pedro, chega de andar no raso, chega de andar à margem, chega de superficialidade. Pedro, eu quero profundidade de relacionamento. Eu tenho coisas muito grandiosas para você, Pedro. E Jesus Cristo leva Pedro para um local onde as águas são mais profundas, porque na verdade o chamado de Jesus requer profundidade de relacionamento. Quem sabe você está aí me ouvindo nesta noite e o seu relacionamento com Deus está tão superficial. Quem sabe você está me ouvindo nesta noite e você vê que a maneira com que você tem se relacionado com Deus, a sua espiritualidade está tão superficial que você não encontra forças para superar este momento tão difícil em que todos nós estamos passando. Lá em João capítulo 15, versículo 15, esse versículo, ele passa para nós um pouco da intensidade, da qualidade desse relacionamento que Jesus quer ter conosco. E o texto diz assim, Jesus Cristo diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, Jesus Cristo tira Pedro daquele contexto ali, daquela superficialidade, e leva Pedro para um local mais profundo, porque Jesus Cristo queria ter intensidade, intimidade, queria confiar responsabilidades a Pedro muito grandiosas. E é isso que Jesus quer fazer com você nesta noite. Naquele momento ali, Jesus tinha acabado de falar para uma grande multidão. Quem sabe você está no meio desta multidão, esta multidão que está atrás de Jesus, não porque tem compromisso com o Mestre, não porque o ama de fato. Quem sabe você está como esta multidão, um relacionamento superficial, seguindo Jesus apenas para ter as suas necessidades básicas supridas, seguindo Jesus apenas para ver os sinais, seguindo Jesus apenas para ver, os milagres que Ele realizara, seguindo Jesus apenas para contemplar a qualidade dos seus ensinamentos, mas não querendo nenhuma proximidade, não querendo nenhum comprometimento. O texto fala que depois que Jesus falou para uma grande multidão, ele se afasta com Pedro para um relacionamento íntimo e pessoal. Porque Jesus Cristo, ele tinha projetos para a vida de Pedro. Ele tinha planos para a vida de Pedro. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, o texto diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ah, irmãos, neste exato momento, existe uma multidão de religiosos, de evangélicos, existe uma multidão que estão arroladas nas igrejas evangélicas, mas eu queria te dizer uma coisa: o Senhor não se impressiona com as multidões,
Na verdade, a vontade de Jesus é tratar pessoalmente com cada um de nós. Ele quer intimidade conosco. Ele quer que nós entendamos que a oração é intimidade com Ele. Ele quer que nós entendamos que, em detrimento a tudo que está acontecendo, nós precisamos intensificar as nossas orações, precisamos entrar no nosso quarto, precisamos fechar a porta do nosso quarto, precisamos conversar com o nosso Deus como se fosse o nosso Pai, precisamos abrir o nosso coração para Ele, precisamos colocar diante dEle as nossas limitações, as nossas fragilidades, precisamos estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, porque o chamado de Jesus requer profundidade de relacionamento. Infelizmente, isso está faltando na vida de muitos. E é mistério que nesse contexto de pandemia, é mistério que nesse contexto onde nós estamos vendo muitas mortes, muitas famílias sepultando seus mortos, muitas pessoas apavoradas, com medo, com as portas da casa fechadas. É necessário que neste momento nós tenhamos plena condição de que Jesus Cristo tem um chamado para cada um de nós, e que é em meio às adversidades, é em meio às lutas, que esse chamado ele arde em nossos corações. Esse sentimento de que o Senhor nos chamou para um propósito, para uma missão, isso traz em nós uma paz que excede o nosso entendimento. E nós chegamos à seguinte conclusão: nem tudo está perdido. Deus tem um propósito, e os propósitos de Deus, eles serão cumpridos, e eles irão se cumprir quando eu e você entendermos que nós estamos aqui porque o Senhor conta com cada um de nós. Como eu falei no início, nós não somos melhores do que aqueles que estão sepultando seus mortos nesse momento. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos hospitais tratando, que foram acometidos dessa enfermidade. Mas nós só estamos aqui, primeiro, porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. E segundo, é porque o Senhor conta com cada um de nós para o cumprimento da sua missão. Você tem um chamado? Você sabe qual é esse chamado? Você sabe qual é o motivo da sua existência? Você sabe por que você veio a este mundo? O chamado de Jesus sinaliza para nós que o nosso relacionamento com Ele tem que ser um relacionamento de profundidade. Verdadeiramente, nós precisamos estar comprometidos com Ele e com a sua missão. Em segundo lugar, o chamado de Jesus, ele é dinâmico. A Bíblia fala que, após Jesus realizar o milagre da pesca, e os discípulos ficarem admirados, e Pedro se prostrar diante de Jesus, com o coração quebrantado, contrito, e dizer, e falando para Jesus: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus revela para eles que a partir daquele momento, eles não seriam pescadores de peixe, mas pescadores de gente. Eles iriam lançar a rede, e esse ato de lançar a rede é justamente a dinâmica da missão.
é a maneira com que nós estamos vivendo esse evangelho, é a maneira com que nós estamos vivendo essa salvação que nos foi outorgada por intermédio de Jesus Cristo. É a dinâmica, é a maneira com que nós estamos realmente vivendo esta fé em Jesus Cristo. E lá em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus reúne seus discípulos em um momento difícil em que estava próximo à sua morte, à sua crucificação. Jesus reúne seus discípulos e ele diz algo muito interessante para os seus discípulos, algo que nós resumiríamos em uma única frase: o sentido da missão, como continuaríamos o ministério que Jesus nos confiou. E ali reunido ele diz para os seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, o chamado de Jesus, ele requer profundidade de relacionamento e ele requer também uma dinâmica no cumprimento da missão. E essa dinâmica, essa motivação em fazer a obra do Senhor, ela consiste justamente no amor que nós conhecemos por intermédio de Jesus. E este amor que João diz que não pode ser um amor na teoria, que não pode ser um amor apenas em palavras, mas em ações, em atitudes. Então é nesse contexto que eu, você, que nós que representamos a Igreja de Cristo nessa terra, precisamos evidenciar que verdadeiramente nós não somos apenas números, não somos apenas estatísticas, nós não somos apenas mais um nome no hall de membro de uma igreja, mas nós somos discípulos de Jesus Cristo, não pelo tamanho da Bíblia que nós carregamos embaixo do braço, não pelas nossas indumentárias, não pelo partido político que nós defendemos nas redes sociais, mas nós evidenciaremos que somos discípulos de Jesus Cristo através do amor, da maneira com que nós estamos nos relacionando com o nosso próximo. Aí as pessoas vão ver de fato que nós somos discípulos de Cristo, que nós tivemos uma experiência de conversão genuína, e as pessoas vão conhecer Cristo através de nós. Então o chamado de Jesus, ele requer de nós uma profundidade de relacionamento. E ele requer de nós também uma dinâmica no cumprimento da sua missão. Observem o texto lido. O texto diz que, diante do resultado da pescaria, Pedro chamou os demais pescadores que estavam na praia e que tinham também pescado a noite toda, e que não tinham pescado nada, que não tinham comida em suas mesas, que não sabiam o que falar, o que dizer para suas esposas, filhos, quando chegassem em casa. Mas o texto diz que, diante do resultado da pesca, Pedro chamou todos os pescadores que estavam na praia para compartilhar o resultado daquele trabalho, o resultado daquele milagre. Por quê? Porque o evangelho que Jesus Cristo pregou é um evangelho que está fundamentado no amor. É o amor. É a reciprocidade, é pensar no bem comum, é você dividir o pouco que você tem com aqueles que não têm nada. E nós estamos vivendo um momento muito propício para o exercício do ministério. Nós estamos vivendo um momento muito apropriado para que os verdadeiros discípulos,
eles evidenciam de fato que eles tiveram uma experiência com Cristo. E que essa evidência, ela seja vista através das obras, através de uma ação, através do amor, através do amor. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos sair das estatísticas, pararmos de nos preocuparmos com os números e precisamos verdadeiramente evidenciar este amor. Você tem um chamado? Você sabe qual é a causa, o motivo da sua existência? Você sabe por que você veio a este mundo? Não sabe? Que tal nós buscarmos essas respostas em Jesus, o autor da vida? Aquele que nos criou. Ele tem a resposta para essas indagações. O chamado de Jesus, ele consiste justamente nesses dois pontos. Primeiro, relacionamento. Jesus chama você não para ser uma ferramenta de trabalho, mas Jesus chama você para ser um amigo, para ser um companheiro de missão, para compartilhar contigo os propósitos de Deus e confiar a você o maior e o melhor de todos os ministérios, todas as missões que alguém pode receber em vida, ser continuadores da sua obra. Mas para que isso aconteça, saia do raso, saia da margem, venha ter profundidade de relacionamento com Jesus, porque Ele conta com você. Ele conta com você para esse desafio. E em segundo, o chamado é dinâmico, não estático. Ou seja, é uma dinâmica contínua. É algo que é motivado pelo amor, não o amor teórico, mas o amor prático, o amor que é evidenciado pelas obras. E eu louvo a Deus, porque nesse contexto de coronavírus, temos visto muitas igrejas socorrendo famílias que estão passando necessidade. Temos visto muitas igrejas indo para as ruas, levar um prato de comida para o mendigo. Temos visto muitas igrejas, sabe, irmãos, demonstrando de fato o amor cristão. E isso muito me alegra. E esse é o chamado de Jesus para nós nesse tempo presente. Mas para finalizar essa palavra, eu quero te dizer uma coisa. Jesus te chama nessa noite. Ele tem um olhar especial sobre a sua vida. E Ele quer contar com você. Ele quer que você seja uma testemunha viva dEle, para levar amor, esperança para aqueles que estão precisando nesse momento. Jesus te chama nesta noite, assim como chamou Pedro, assim como chamou Tiago e João: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Jesus tem um chamado para a sua vida. Ele te chama. Primeiro, Ele te chama para que você experimente desta graça salvadora. Ele te chama para que você o receba como único e suficiente Salvador. Ele te chama para invadir o teu coração com esta graça. E depois, Ele te prepara para que você contagie as pessoas através da experiência que você teve com Ele. A Bíblia fala lá no livro de Atos, que aonde os discípulos chegavam, as pessoas diziam assim: chegou até nós aqueles que estão transformando o mundo, aqueles que estão impactando o mundo. Porque aonde um filho, uma filha de Deus chega, ele traz um impacto, ele é agente de transformação. O amor de Deus é evidenciado através da vida dele e algo novo acontece. Então, que nesta noite você possa sair do meio desta multidão e você possa se aproximar de Jesus para ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele e se comprometer em servir a Ele e continuar a ser um dos continuadores do ministério que Ele iniciou aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja diante desta pandemia, mas que Deus nos dê uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós não nos intimidemos e continuemos a missão que o Senhor nos confiou, com coragem, com determinação, porque o solo está propício para a semente ser lançada. A Bíblia diz que nos momentos de grandes dificuldades e aflições, que a igreja primitiva experimentou o índice de crescimento e que marcou a sua história. Então, que nesse contexto de luta, dificuldade, que a igreja possa realmente crescer, que os filhos e filhas de Deus possam ser alcançados e que nós vejamos verdadeiramente o propósito de Deus se cumprindo nessa situação, que nada mais é do que salvar o homem e preparar o homem para viver eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Quem vos falou foi o pastor Adilson Soares de Souza, pastor da primeira igreja batista de Japeri. Quero mandar um abraço para toda a minha igreja e dizer que eu estou com muita saudade e que eu não vejo a hora de nós estarmos reunidos novamente para o culto coletivo. Eu não vejo a hora de ouvir o meu coral cantando novamente. Eu não vejo a hora de ouvir o brilho celeste cantando. Eu não vejo a hora de ver a estrela da manhã cantando, louvando ao Senhor. Eu não vejo a hora de estar juntos com todos vocês. Mas eu creio que esta leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um abraço em todos, fiquem na paz, em nome de Jesus.
e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja derramado sobre toda a família da primeira Igreja Batista de Japeri, sobre os moradores do município de Japeri, sobre o nosso Brasil e sobre todo Israel de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.